Olá pessoal, hoje estudaremos a capacidade tributária passiva e o domicílio tributário do sujeito passivo da obrigação tributária. Com essas duas últimas temáticas, nós iremos concluir o estudo da obrigação tributária e a partir da próxima aula já iniciaremos responsabilidade tributária. Então, continuando o estudo da obrigação tributária, nós vimos o seguinte, que a capacidade tributária ativa, ou seja, essa capacidade para exigir ou cobrar o tributo, quem detém é aquele ente político que possui competência tributária. Quem possui competência tributária, ou seja, competência para criar ou instituir o tributo, consequentemente vai ter essa capacidade de exigir e de cobrar esse tributo. Nós vimos que a capacidade tributária ativa é a parcela administrativa da competência tributária, certo? Essa capacidade tributária ativa ela pode ser delegada a outra pessoa jurídica de direito público, como nós vimos, e ela se resume, portanto, nessa capacidade de figurar no polo ativo da obrigação tributária, de ser o credor dessa obrigação tributária. Se capacidade tributária ativa é aptidão para figurar no polo ativo, consequentemente, a gente conclui que a capacidade tributária passiva nada mais é do que a aptidão para figurar no polo passivo da obrigação tributária. É a aptidão para ser o sujeito passivo, para figurar como contribuinte ou como responsável de uma obrigação tributária. Tá certo? E aí a gente se pergunta, né? Quem é que pode figurar no polo passivo de uma obrigação tributária? Será que toda e qualquer pessoa pode ser devedor de uma obrigação tributária? Ou será que existe uma parcela ou um grupo de pessoas que está protegido aí, que não pode ser sujeito passivo, né? Que não detém essa capacidade tributária passiva? Então, quem vai tratar disso é o artigo 126 do CTN. É ele que irá regular a capacidade tributária passiva. E o artigo 126, né? Comentando esse artigo 126, Marcelo Alexandrino, ele diz uma coisa que eu sempre trago para todas as turmas, que ao final do estudo do artigo 126, vocês vão perceber o seguinte, né? De acordo com Marcelo Alexandrino, somente as coisas, os animais e os mortos não têm capacidade tributária passiva. Fora esses três, né? Coisas, animais e mortos, qualquer outra pessoa detém capacidade tributária passiva. Qualquer um poderá figurar no polo passivo de uma obrigação tributária. Tá certo? Então vejam que essa capacidade tributária passiva ela é ampla e não tem muito como escapar dela, tá bom? E é isso que nós iremos concluir com o estudo do artigo 126. Então, de acordo com o artigo 126, nós podemos, né, entender o seguinte. Nós vamos ler o seguinte. A capacidade tributária passiva independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais. Então, o artigo 126 já está dizendo que, para o direito tributário, pouco importa a capacidade civil de uma pessoa, né? Ela terá, sim, capacidade tributária passiva. Inciso 2, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Então, o inciso 2 está dizendo o seguinte, se a pessoa natural praticou determinada atividade a qual ele estava proibido ou estava limitado, se ele pratica um fato gerador, nesse exercício da atividade indevida, ele figurará assim como sujeito passivo da obrigação tributária. Pouco importa se ele estava sujeito a essas medidas que importem privação ou limitação do exercício de suas atividades. Inciso 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configura uma unidade econômica ou profissional. Então, pelo inciso 3, não importa se aquela entidade foi regularmente constituída em pessoa jurídica ou não. Se praticou o fato gerador, vai sim figurar no polo passivo da obrigação tributária. Então, destrinchando esses incisos, gente, nós começaremos pelo inciso 1, o qual vai dispor o seguinte.
De acordo com o inciso 1, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. E aí eu coloquei até a perguntinha, né, para que a gente reflita. Será que são relevantes as regras sobre capacidade segundo o direito civil? Será que o sujeito passivo da obrigação tributária somente pode ser pessoa capaz de acordo com o direito civil? E lá no direito civil a gente estuda que as pessoas capazes, né, são aquelas, em regra, que atingem a maioridade civil aos 18 anos e elas são plenamente capazes de realizar todo e qualquer ato de sua vida civil, sem a necessidade de representação ou de assistência. Já as absolutamente incapazes, que hoje são aqueles menores de 16 anos apenas, esses só poderão realizar atos da vida civil através de seus representantes. Enquanto que pessoas relativamente incapazes, eles poderão realizar atos da vida civil desde que assistidos. Tá certo? Então, essa classificação nós estudamos lá no direito civil. E será que essas restrições se aplicam no âmbito da obrigação tributária? Será que o direito tributário vai se preocupar se aquela pessoa é capaz ou incapaz para figurar no âmbito do polo passivo da obrigação tributária? Será que um recém-nascido pode ser devedor de IPTU? Uma criança de 5 anos pode ser devedor do imposto de renda? Pode figurar no polo passivo de uma obrigação tributária relativa ao imposto de renda? É isso que a gente tem que refletir com a leitura desse inciso 1. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, para que fique bem claro, né? Imagina aí que Joãozinho, com 10 anos de idade, ele recebe de uma herança do avô, por exemplo, um imóvel localizado em território urbano. Então, imagino que essa casinha aqui é de propriedade de Joãozinho. Se ele é proprietário da casa, ele pratica o fato gerador do IPTU, não é isso? Que é justamente possuir essa propriedade de um imóvel localizado em território urbano. Então, vejam que ele pratica o fato gerador do IPTU. Poderá Joãozinho, com 10 anos de idade, se ele tem 10 anos de idade, para o direito civil ele é absolutamente incapaz, não é isso? Será que ele, absolutamente incapaz, de acordo com o direito civil, ele pode ser contribuinte do IPTU? Ele pode figurar como sujeito passivo do IPTU? Será que o município pode notificar Joãozinho para pagar o IPTU? Né? Já que ele é devedor. E aí, com a leitura do inciso 1, a resposta só pode ser positiva. Não é isso? De acordo com o inciso 1, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Pouco importa se o sujeito passivo ele é absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou plenamente capaz de realizar os atos da vida civil. Isso pouco importa para o direito tributário. Se aquela pessoa praticou o fato gerador do IPTU, como o Joãozinho fez, né, ela figurará, sim, no polo passivo da obrigação tributária. Tá certo? Então, para figurar como sujeito passivo, essas regras de capacidade, de acordo com o direito civil, não são aplicáveis aqui no âmbito do direito tributário. Um recém-nascido pode figurar no polo passivo de uma obrigação tributária desde que esteja envolvido ali na ocorrência do fato gerador, como contribuinte ou responsável. Tá bom? Então, inciso 1, fácil demais de entender. Capacidade tributária passiva ela independe da capacidade civil. Qualquer pessoa pode figurar no polo passivo de uma obrigação tributária. O inciso 2 vai nos dizer o seguinte: capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Tá certo? Então, não importa que exista uma medida que limite ou prive a pessoa natural do exercício de suas atividades. Não importa se uma pessoa está sujeita a alguma medida que limite ou prive o exercício da atividade, gente. Então, se ela pratica uma atividade na qual ela estava proibida de realizar ou estava sujeita a alguma limitação, e essa atividade ela acaba figurando ali como o fato gerador de um tributo,
ela figurará sim no polo passivo dessa obrigação tributária. Pouco importa a limitação ou a privação a qual ela estava sujeita. Então, como exemplo, a gente esclarece, né? Vai ficar mais claro o que é que nos quer dizer o inciso 2. Veja aqui no exemplo que lá no artigo 28 do Estatuto da OAB, nós vamos encontrar a seguinte disposição. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com a seguinte atividade. Inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Então, o Estatuto da OAB está dizendo o seguinte: não é possível exercer a advocacia se aquela pessoa exerce um cargo ou função relacionada à atividade de cobrança ou fiscalização de tributos. Certo? Porque se ela exercer a advocacia no exercício desse cargo, como por exemplo um auditor fiscal, ele poderá se utilizar desse cargo ou função em benefício dessa atividade de advocacia. Tá certo? Ele poderá criar situações ali nas quais ele irá exercer a advocacia em benefício próprio. Então, enquanto ele estiver no exercício dessa função de auditor fiscal, por exemplo, envolvido na função de arrecadar ou fiscalizar tributo, ele não poderá praticar, né, exercer a advocacia. O exercício da advocacia é incompatível. Então, veja aqui uma limitação imposta pela lei a determinada atividade. Se ele estiver realizando qualquer atividade de cobrança ou fiscalização de tributo, ele não poderá exercer a advocacia. Ele estará proibido de exercer a advocacia. E aí imagina o seguinte: Lucas, advogado, ele passa num concurso de auditor fiscal, certo? E começa a exercer efetivamente esse novo cargo. E no exercício da função de auditor fiscal, Lucas, ele não deixa de advogar por fora, tá certo? Imagina aí que Lucas começa a advogar ali escondido e tenta conciliar as duas situações, as duas atividades. Mesmo o Estatuto da OAB dizendo que a advocacia ela é incompatível com a função de auditor fiscal. Mas mesmo assim, Lucas, ele exerce a advocacia. No exercício da advocacia, né, mesmo que proibida para Lucas, olha aqui a proibição da atividade, essa atividade gerou um rendimento para Lucas de R$100 mil no ano. Então, essa atividade ilícita, ilegal, exercida por Lucas, gerou rendimentos no importe de R$1.000, digamos, em determinado exercício financeiro. Será que Lucas vai ter que pagar o imposto de renda sobre esses R$100 mil decorrentes de uma atividade ilícita, de uma advocacia na qual ele estava proibido de exercer? E a resposta é positiva. O inciso 2 vai nos dizer que a capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa natural sujeita às medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades. Então, pouco importa se Lucas estava aí sujeito a uma medida que proibia o exercício da advocacia. Se com o exercício dessa atividade proibida ele auferiu renda, ele praticou o fato gerador do imposto de renda. E ele figurará, sim, no polo passivo dessa obrigação tributária. Porque a capacidade tributária passiva independe dessa proibição ou dessa limitação ao exercício de atividades. Certo? Isso nos remete, gente, ao próprio princípio do pecúnia non olet, né, que nós vimos lá no direito tributário 1. Né? De acordo com o princípio do pecúnia non olet, o tributo vai incidir sobre atividades lícitas ou ilícitas. Né? O fato gerador ele vai ser interpretado objetivamente. Então, não importa se a atividade realizada aqui foi lícita ou ilícita. Se ele auferiu renda e praticou, portanto, o fato gerador do imposto de renda, como a gente vê no exemplo, ele figurará, sim, no polo passivo da obrigação tributária. Então, o inciso 2 também não tem maiores dificuldades para compreensão. Essa capacidade tributária passiva, ela independe se a atividade praticada era proibida ou permitida. Tá bom? Inciso 3. A capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída,
bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, de acordo com o inciso 3, né, melhor dizendo, ele vai tratar da pessoa jurídica e não mais de pessoa natural, como fizeram os incisos anteriores. E ele vai dizer o seguinte, que a capacidade tributária passiva, ela independe de estar essa pessoa jurídica regularmente constituída ou não. E quando é que a gente considera uma pessoa jurídica regularmente constituída? Lá no direito civil, no artigo 45, nós vamos ver que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, determinada unidade econômica ou profissional, ela se torna pessoa jurídica, né? Ela ganha personalidade jurídica a partir do registro dos seus atos constitutivos. É isso que nós vimos lá no direito civil. Essa pessoa jurídica nasce a partir do registro dos atos constitutivos, certo? Só a partir desse registro, uma nova pessoa vai nascer, né, para o direito, e essa pessoa ela tem uma personalidade diferente das dos sócios. Por exemplo, quando tratamos aí de uma sociedade empresária. O que é que acontece? Nem sempre esse registro ele é realizado pelos sócios, né? Principalmente quando determinada entidade, uma unidade, ela é criada para o exercício de atividades empresariais, para a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços, por exemplo. Nem sempre esses sócios têm a preocupação de efetuar o registro dessa pessoa jurídica, não é isso? Para que nasça essa pessoa jurídica. Então, o que é que vai se formar nessa situação? Né? A unidade econômica ou profissional, como vimos, para sua regular constituição, né, ela tem que ter os atos constituídos registrados pelos seus sócios. Essa pessoa jurídica só vai nascer a partir do registro dos atos constitutivos. Se não houver o registro desses atos constitutivos, essa unidade econômica ou profissional vai ficar em uma situação irregular. Não é isso? Não vai haver uma personalidade jurídica própria dessa unidade econômica ou profissional. Então, como eu estava falando para vocês, muita gente prefere não registrar aí essa unidade econômica ou profissional, né? Inicia sua atividade empresária de circulação de bens, mercadorias e serviços, mas sem constituir essa pessoa jurídica. Muitas vezes até mesmo para fugir do próprio fenômeno tributário, da própria tributação. Tá certo, gente? Então, muitas vezes, essa pessoa jurídica não é regularmente constituída. E aí surge a pergunta, se essa unidade econômica ou profissional, ela não se transforma em pessoa jurídica, será que ela vai ter capacidade tributária passiva para figurar no polo passivo da obrigação tributária? Se essa unidade econômica ou profissional, por exemplo, que não é pessoa jurídica, não tem CNPJ, não tem nada, né? Começa a fazer circular mercadorias no mercado, ela será devedora do ICMS, mesmo sem essa personalidade jurídica, mesmo sem ser pessoa jurídica? E o inciso 3 vai nos dizer que sim, né? Que a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, não importa se essa unidade econômica ou profissional se transformou em pessoa jurídica ou não. Se praticou o fato gerador, ela vai figurar assim no polo passivo da obrigação tributária. Porque a capacidade tributária passiva, ela independe dessa regular constituição. No exemplo, né? Então, imagina aí a unidade econômica ou profissional em situação irregular, começa a fazer circular mercadorias, certo? E aí surge a pergunta, né? Ela vai ser devedora do ICMS? Ela vai ser sujeito passivo da obrigação tributária de pagar o ICMS? E é lógico que sim, né? Não seria justo que as pessoas jurídicas regularmente constituídas, que estão em dia ali com suas obrigações, elas fossem regularmente tributadas
e essas unidades econômicas ou profissionais em situação irregular estivessem livres da tributação. Se isso fosse possível, haveria um incentivo para a criação de unidades econômicas ou profissionais em situação irregular, né? Então haveria aí a promoção de uma verdadeira concorrência desleal. Essa unidade econômica estaria em vantagem perante uma pessoa jurídica regularmente constituída. Então, o CTN, no inciso 3, ele traz uma solução justa, não é? Que essa unidade econômica ou profissional, mesmo não tendo personalidade jurídica, não sendo pessoa jurídica, ela será tributada como se pessoa jurídica fosse, certo? Então, os tributos que essa unidade econômica ou profissional vai pagar, eles vão ser cobrados como se essa unidade fosse uma verdadeira pessoa jurídica. Por exemplo, ela vai pagar um imposto de renda de pessoa jurídica e não imposto de renda de pessoa física. Porque ela ela se comporta como pessoa jurídica. Ela só não foi regularmente constituída. E aí não seria justo tratá-la de forma diferente de uma pessoa jurídica regularmente constituída. Tá certo? Então, não importa também isso para o direito tributário. Então, por isso que eu falei para vocês, né? Que com a leitura dos 3 incisos, a gente conclui que só coisas, animais e mortos é que estão aí livres do fenômeno da capacidade tributária passiva. O resto vai figurar, sim, no polo passivo de uma obrigação tributária. Não importa se, nesse caso do inciso 3, essa unidade econômica ou profissional ela foi regularmente constituída em uma pessoa jurídica. Como vocês observam aqui, é uma possibilidade, né, gente, dessa unidade econômica ou profissional ser responsabilizada, o que é muito difícil de se fazer na prática, né, porque o fisco só vai verificar isso quando ele realiza alguma atividade de fiscalização e consegue observar a atividade ilícita dessa unidade econômica ou profissional. Então, ele só vai poder tributar essa unidade econômica quando ele detectar, quando ele identificar o funcionamento, né, dessa unidade econômica. Porque ela não tem CNPJ, ela não vai emitir nota fiscal, tá certo? Então, identificar isso é bem mais difícil.